manhã gloriosa. Esse dia ele nunca existiu, ele nunca mais existirá. Céus abertos sobre este lugar, há uma nuvem de glória, há uma presença manifesta, o Shekinah de Deus está neste lugar. Queridos, eu quero compartilhar aquilo que Deus ministrou ao meu espírito enquanto orávamos, intercedíamos durante esses dias, clamando por misericórdia, graça, clamando por unção, sabedoria, revelação, clamando pela direção do Espírito de Deus, acerca daquilo que Ele queria que nós compartilhássemos nesta manhã, intercedendo pelos ungidos homens de Deus. E Deus ministrou que esse seria um tempo onde Ele daria destino e propósito. Mas esse seria um tempo de aceleramento. O Senhor diz, eu estou liberando uma unção de aceleramento sobre esse congresso. Aleluia! Há uma unção de aceleramento sobre este lugar. Deus está acelerando aquilo que Ele tem determinado, designado, traçado antes da fundação do mundo para a tua vida. Esse é um tempo ímpar. Um tempo onde o rio de Deus está fluindo. Esteja aberto, porque você vai ser daqui encharcado, possuído, tomado pelo Espírito Santo de Deus, revestido, equipado e capacitado com uma unção do alto, onde Deus vai te tomar e vai te usar numa nova dimensão de graça, sabedoria, revelação, poder, aonde a glória de Deus será vista e liberada, desatada sobre a sua vida, nessa nova estação, nesse novo tempo. É tempo de ativação, é tempo de avivamento. Irmãos, eu fui tremendamente abençoado, impactado pela primeira ministração. Eu estava quase dando um toque para ele, por favor, fica com o meu horário, continua, porque está demais, o rio de Deus está fluindo neste lugar. E eu glorifico a Deus pelo privilégio de estar aqui, fazer parte desse mover. Possivelmente, esta reunião, esse congresso de avivamento, seja um dos maiores no sentido espiritual, de impacto, de propósito para o tempo do fim nesta geração. Eu creio piamente nisso. Os céus estão abertos e há anjos ministradores se movendo neste lugar. Há muita unção, há muito óleo fresco de Deus. Eu quero falar com vocês durante alguns minutos sobre vidas incendiadas. A palavra do Senhor declara que Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Eu creio piamente que nesse tempo Deus está liberando o fogo do seu Espírito Santo. Vidas estão sendo incendiadas, revestidas com o poder do alto, para a glória do Senhor e usadas de uma forma sobrenatural nesse tempo. É a minha convicção. Vinho Novo fala de uma nova unção. Gente, eu sou apaixonado por esse tempo, uma nova unção, uma nova dimensão da graça de Deus ainda não vivida, não experimentada por nenhum de nós. É o que Deus tem reservado, é o que Deus tem preparado para as nossas vidas nesse dia. Que dia glorioso, que dia maravilhoso. Eu queria agora a unção de Josué para fazer com que o tempo viesse parar e nós pudéssemos continuar aqui mergulhando nesse rio, águas profundas do Espírito Santo, sendo renovado, restaurado, vivificado pelo poder do Espírito Santo do Eterno. Ah, meus amados, há um manto apostólico, um manto profético muito forte, há um veio, há o rio de Deus nesse lugar, e eu sinto ondas de poder passando por todo este lugar, trazendo restauração, vivificando, restaurando, ativando vidas para a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu glorifico a Deus porque Deus está soprando. O Espírito de Deus tem liberdade para se mover neste lugar, porque aqui é um ambiente propício. Deus escolheu este lugar. Deus escolheu para manifestar a sua glória e o seu poder. Sinta-se privilegiado nesta manhã, neste dia, por fazer parte deste congresso que vai mudar
a história não apenas da sua vida, mas vai impactar a nossa geração. É a minha convicção. A unção é o óleo fresco que alimenta o fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu creio nisso. Amados, as nações necessitam urgentemente de mensageiras que estão chapados pelo poder do Espírito Santo, embriagados pelo vinho novo para proclamar a mensagem incendiária da cruz. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas nesse tempo do fim. A igreja que não procura pelos perdidos, ela está perdida em si mesma. A minha pergunta é: por que você quer uma nova unção? Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de desígnio, e Ele atenta não para aquilo que nós falamos ou até mesmo clamamos, mas para aquilo que nos motiva, o que nos motiva a desejar, a almejar uma nova unção, o vinho novo, o vinho fresco. Ou seja, Deus quer sim nos revestir com poder, mas para que sejamos mensageiros para incendiar esta nação com o fogo do Espírito Santo, para que vidas sejam impactadas, transformadas. Então Deus está realmente restaurando, ativando, incendiando o seu corpo, a sua igreja, para cumprirmos com o propósito dele nesse tempo do fim. Amados, vidas incendiadas pelo fogo do Espírito Santo é a maior chave para que venha o maior avivamento nos 4 cantos da terra. E eu tenho orado por esse avivamento, eu tenho clamado: Senhor, venha o fogo, sopra o vento do teu Espírito Santo sobre os 4 cantos da terra, sobre a nossa nação, traga restauração. Só o poder de Deus pode mudar o curso da história da humanidade. Sabemos que estamos vivendo os últimos segundos no relógio profético de Deus, porque é tempo do fim, e esse é o tempo que Deus tem determinado liberar porção dobrada do seu Espírito Santo sobre a sua amada igreja e revestindo-a com poder, com ousadia, com intrepidez, impactando esta geração, porque chegou o tempo do fim. Jesus está voltando e Ele está levantando, equipando a sua noiva, noiva militante, noiva guerreira, noiva operosa, poderosa, e nós temos um agente glorioso que vai estar nos equipando, nos capacitando, cooperando conosco e se manifestando através das nossas vidas, porque Ele é a nossa suficiência, Ele é a nossa força, que é o bendito Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nós precisamos clamar: Senhor, me deixe ser consumido por ti, Jesus, me deixe ser consumido por ti. Esse tem que ser o nosso clamor, essa tem que ser a nossa súplica, meus amados irmãos, meus queridos. Neste dia, nesta geração, neste dia, você será tomado e possuído pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo do Eterno. Eu creio nesse mover para a glória do Senhor Jesus. Ele vai derramar do óleo da unção do seu Espírito vinho novo sobre a sua vida. Ele já começou a derramar, e Ele está derramando, Ele vai continuar a derramar para o louvor da sua glória. Sem o óleo da unção não há poder, não há conquista. Nós precisamos deste óleo da unção. Mais poder, mais autoridade, mais unção, mais sabedoria, mais ousadia, mais intrepidez. E eu creio realmente no mover do Espírito de Deus. E Deus colocou uma porção aqui no meu coração que eu quero compartilhar com você, aqui no livro de Levíticos, capítulo 6, do verso 8 ao 13. A palavra do Senhor, ela declara: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho
e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu quero, durante esse tempo que nos foi dado, falarmos sobre 3 princípios para vivermos incendiados para Deus, nesse texto. E nesse texto eu vejo 3 princípios como vivermos incendiados para Deus. Eu quero desafiar você a abrir, e eu sei que você está com o seu coração bem aberto, para receber esses 3 princípios da palavra de Deus. O primeiro princípio aqui, para vivermos incendiados para Deus, é o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. O fogo deveria arder continuamente sobre o altar. Aqui no versículo 9, nós encontramos a palavra de Deus dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, eu acho incrível, aqui Deus, ele está dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos. Deus não pediu, ele disse, dá ordem. Eu acho incrível isso, porque ele é Deus. E Arão e seus filhos, eles representam o sacerdócio universal, tanto da primeira quanto da segunda aliança. E sabemos que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, mas Arão e seus filhos é uma figura do sacerdócio, inclusive nos nossos dias. Ele diz, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Então você precisa saber que é mandamento da parte do Senhor que o fogo deve arder continuamente no altar. Nós sabemos que nós somos o altar e nós somos o sacrifício. E nós recebemos da parte do Senhor este mandamento que o fogo deve arder continuamente, ininterruptamente no nosso altar, que é o nosso coração, que é o nosso espírito recriado. E ainda aqui no versículo 13, a palavra do Senhor declara, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 9, declara que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, de anunciardes as maravilhas, as virtudes do nosso Deus. Você faz parte de uma nação santa. Você é um sacerdote real. Você tem um chamado real da parte do Senhor para exercer um sacerdócio nesta geração. E a condição é que o fogo deve continuamente continuar a realmente manifestar fogo através da sua vida e da minha vida e das nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 19, a palavra do Senhor diz, não apagueis o Espírito, não
apagueis o espírito. Na realidade, as dificuldades, as lutas que passamos, as privações, são oportunidades que nos são dadas para dependermos e mergulharmos mais no rio de Deus e nos achegarmos mais a Deus e sermos revestidos e surpreendidos pelo amor de Deus e experimentarmos uma nova dimensão da graça, do poder, da provisão e da manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Cada um de nós tivemos uma experiência diferente nessa pandemia, com certeza. E eu sou grato a Deus porque Deus tem trabalhado comigo, está trabalhando. Eu fui desafiado nessa pandemia e tenho sido desafiado e me identifico muito com aquilo que foi ministrado, pregado nessa manhã, e eu posso dizer-lhe que o Senhor tem me constrangido a uma vida de uma maior dependência do Senhor. O que eu tenho aprendido é que quem acende o fogo é Deus. É Ele quem acende o fogo. Foi Ele quem acendeu o fogo na sarça ardente no deserto. Foi Ele quem acendeu o fogo no dia de Pentecostes. É responsabilidade de Deus acender o fogo, mas é minha e sua responsabilidade mantermos o fogo aceso. Ele dá o início, acende o fogo. Nós temos que dar continuidade e manter as chamas acesas. Então nós precisamos entender esse princípio, esta verdade espiritual nas nossas vidas. Acender o fogo é responsabilidade de Deus. Manter o fogo aceso é sua, é minha, é nossa responsabilidade, e nós precisamos entender essa verdade espiritual e alimentar o fogo, que é o combustível celestial nas nossas vidas, que é o óleo da unção que vem do trono de Deus. Então nós precisamos buscar esse combustível celestial todos os dias. Agora, não há fogo sem sacrifício. Pouco sacrifício, pouco fogo. Muito sacrifício, muito fogo. E nós precisamos entender o princípio do sacrifício. Quando falamos do fogo arder, estamos falando da sua paixão, do seu amor renovado pelo Senhor. Estamos falando do seu fervor em buscar a face do Senhor. Estamos falando da sua adoração ao Senhor. Quando nós falamos do fogo sempre arder e manter-se aceso, estamos falando do Espírito Santo possuindo todo o nosso ser ser controlado, dominado, dirigido pela pessoa bendita do Deus Espírito Santo. Estamos falando de uma vida regida pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós estamos falando. É Ele quem nos capacita a nos mover na dimensão do sobrenatural. É Ele quem nos equipa, é Ele quem nos capacita para uma obra de poder. Uma vida incendiada, ela sempre vai cumprir o propósito de Deus, que é o de vivermos para a glória do Senhor Jesus Cristo. E esse é o nosso chamado, vivermos para a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com vocês o segundo princípio. Para vivermos incendiados para Deus, é removermos as cinzas. Diga, removermos as cinzas. Amados, aqui no versículo 10, a palavra do Senhor declara: o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Versículo 11. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial,
a um lugar limpo. Na NVI diz a um lugar cerimonialmente puro. Eu cresci em uma fazenda e lá não tinha energia elétrica. E toda a comida era feita no fogão a lenha. Quantos já comeram uma comida deliciosa, saborosa, feita no fogão a lenha? Principalmente a comida mineira, é algo assim delicioso, apetitoso, realmente que dá água na boca, não é verdade? E eu, como filho mais velho, primogênito, eu tinha a responsabilidade de providenciar lenha e manter o fogo aceso. Então, durante o dia, nós alimentávamos o fogo com lenha. Sempre havia uma chaleira com água quente para que, se porventura houvesse necessidade de preparar algum alimento, ali já tinha água quente. Porém, à noite, quando nós íamos dormir, o fogo não era alimentado. E aquele fogo consumia toda a madeira. E no outro dia, quando nós nos levantávamos, só tinha cinza. Eu não sei se você sabe, mas para que o fogo possa ser aceso, a cinza tem que ser removida. Você não pode acender fogo sobre cinza, porque ela só produz fumaça. Eu temo que, por muitos anos, eu tenha produzido muita fumaça e pouco fogo. Isso é muito forte. Até que um dia Deus ministrou ao meu espírito que eu precisava remover as cinzas. Queridos, as cinzas revelam, elas falam de experiências vividas, de experiências gloriosas, da forma como Deus se manifestou, da forma como Deus operou através das nossas vidas. Fala realmente de milagres criativos, revelam a forma como Deus proveu, supriu as nossas necessidades. Isso falando do aspecto positivo da cinza, mas tem um aspecto negativo da cinza, que são os traumas, rejeições, que são as decepções que tivemos durante a nossa jornada, a nossa caminhada, mesmo durante a nossa fase de adolescência, juventude, até o presente momento, decepções que tivemos, feridas, traumas, são cinzas também. Isso impede a manifestação da glória e do poder de Deus. Por quê? Porque na cinza não há vida, não há calor, e ela não purifica, e ela não produz luz. Então nós precisamos remover as cinzas. Durante muitos anos, eu fui tentado acender fogo, ou atear o fogo do alto em cima de cinzas. E eu sentia a necessidade de compartilhar com as pessoas experiências que eu tive, seja no continente africano, em alguns países, seja na Ásia, em outros lugares. Eu buscava usar a glória do passado como meio ou como combustível para atear fogo no presente. Até que um dia Deus ministrou ao meu espírito que eu teria que parar de viver da glória passada. Isso foi muito forte. E eu fui levado pelo Espírito de Deus a um arrependimento e eu comecei a clamar por misericórdia. Eu me lembro de experiências que eu compartilhava e mesmo experiências que eu ouvi de homens e mulheres de Deus, de milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Glória a Deus por isso.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E quando nós assim o fazemos para a glória dele, ele é glorificado. Mas muitas vezes eu busquei fazer isso para que o fogo de Deus pudesse se manifestar, mas na realidade só se manifestava fumaça. E eu entendi então que eu precisava abrir mão disso e me arrepender diante do trono do Deus vivo. E eu estava conversando há pouco tempo com uma pessoa, um homem de Deus. Ele começou a compartilhar experiências que ele tinha tido, milagres criativos. Eu disse: e quando foi que ocorreu isso? Ele disse: há 10 anos. E eu pude entender então que já há mais de 10 anos na vida daquele irmão ele não removia as cinzas. E eu entendo que nós precisamos estar constantemente removendo cinzas nas nossas vidas. E a minha função, quando estava na casa do papai e da mamãe, todos os dias, era remover as cinzas. E eu entendo que esse é um tempo que Deus quer que nós venhamos remover as cinzas do altar. Porque se não removermos as cinzas, não há fogo. Se não há fogo, não há glória. Eu sei que talvez você pode até me interpretar mal. Essa mensagem eu tenho ela no coração já fazem algumas semanas, por favor. Mas eu quero dizer a você que nós precisamos repensar e avaliar ministérios como o ministério do Senhor Jesus Cristo, como o ministério do apóstolo Paulo. E eu perguntei: Senhor, por que precisamos remover diariamente a cinza? E a resposta foi muito simples: porque eu tenho vinho novo. E eu não posso liberar o novo enquanto você estiver preso ao passado. Por mais recente que ele seja. E eu fui então confrontado pelo Espírito de Deus. E eu entendo que quando eu me refiro a cinzas, não apenas aquilo que Deus fez e realizou nas nossas vidas, mas talvez um relacionamento que você teve, uma amizade colorida, extraconjugal, que muitas vezes vem à sua memória imagens, são cinzas. São coisas que você ainda não conseguiu se libertar. São coisas ainda que prendem a sua vida e que você precisa pedir auxílio ao Espírito Santo de Deus para ajudá-la a remover todas essas memórias que são lembranças pecaminosas de cenas, imagens de relacionamentos errados que você teve no passado, que são cinzas que impedem mover a manifestação do poder de Deus na sua vida, através da sua vida. E Deus está pedindo nesta manhã: remova as cinzas, porque eu tenho vinho novo para liberar sobre a tua vida. Deus está pedindo isso nas nossas vidas. Meus amados irmãos, nesta manhã e neste dia todo, eu tenho certeza que Deus tem algo novo. Ele já começou a fazer isso. Logo, quando o louvor começou a entoar o primeiro cântico, eu vi a glória de Deus se manifestando neste lugar. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me dizer algo a você. Deus não é colocador
de lenha. Ele é acendedor de fogo. Nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. É minha, é sua responsabilidade limparmos o altar. E você poderia me dizer, mas como fica o Salmo 103? É um salmo glorioso, que nos fala para não nos esquecermos de nenhum só dos seus benefícios. Amados, a palavra do Senhor declara que as cinzas deveria ser colocada em um local cerimonialmente puro, limpo. Nós precisamos guardar em nossos corações as memórias, os feitos poderosos, portentosos da manifestação da glória e do poder de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas, em um lugar cerimonialmente puro. E sempre trazermos à memória essas recordações para nossa edificação, para o fortalecimento da nossa fé e glorificarmos a Deus por causa da sua fidelidade, trazendo sempre a memória que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim como Ele fez no passado, Ele o fará no futuro, que Ele é poderoso, que Ele tem todo o poder. Nós devemos sempre trazer à memória, sim. Nós sempre devemos adorar ao Senhor pela sua fidelidade. Mas o que Deus tem dito ao meu coração, que as cinzas revelam sim um histórico de um mover da manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, mas elas não servem para atear fogo no arraial. Elas sim nos edificam. E eu estava ali dizendo, Deus, eu tenho que falar sobre isso nesse culto, nessa reunião. Deixa-me dizer algo a vocês, com todo o temor e com todo tremor, diante de Deus. Deus quer, Deus deseja que essas memórias estejam vivas, que são os feitos de Deus para o fortalecimento da nossa fé, para a glória do Senhor Jesus Cristo. O terceiro princípio para vivermos incendiados para Deus é acender a lenha a cada manhã. Diga, acender a lenha a cada manhã. Versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Queridos, essa expressão, cada manhã, diga cada manhã. Cada manhã fala de uma nova oportunidade, de uma nova possibilidade. O nosso Deus é um Deus expansivo, Ele é um Deus criativo, Ele é um Deus dinâmico. A cada manhã, e nesta manhã em particular, de uma forma toda especial, Ele está trazendo algo novo, algo diferente, um novo nível de entendimento, um novo nível de revelação, uma nova unção de ativação em nossos corações. Ele está dispensando do óleo fresco da unção do seu Espírito Santo, Ele está derramando do seu azeite, Ele está dispensando vinho novo sobre as nossas vidas. Uma nova manhã nos fala de uma nova
possibilidade, de uma nova oportunidade. Oportunidade única, ainda não vivida, ainda não experimentada por nenhum de nós. É o que Deus tem a cada um de nós nesta manhã. A cada manhã, Ele diz que nós deveríamos acender lenha no altar. A cada manhã, Jesus disse: não podeis vigiar comigo nem sequer uma hora. A cada manhã, nós temos a oportunidade de nos apresentarmos diante de Deus e colocarmos lenha no altar. Amados, Provérbios capítulo 26, o versículo 20. Provérbios 26, versículo 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Sem lenha o fogo se apaga. Cutuca quem está à sua direita e à sua esquerda e diga: está faltando lenha aí? Está faltando lenha aí? Oh, amados, sem lenha o fogo se apaga. Nós precisamos receber esta revelação no nosso espírito cada manhã. Somos responsáveis diante de Deus em alimentarmos o altar de Deus com lenha. É o desejo, é a vontade de Deus. Cada manhã Ele deseja que nós venhamos apresentar lenha. Eu gostaria de falar, existe 12 tipos de lenha, de madeira, mencionado na palavra de Deus. Eu queria apenas mencionar 5 ou 6 tipos de lenha, para que o fogo seja ateado no altar. Eu chamo essas lenhas de disciplinas espirituais. Eu queria apenas mencionar a madeira chamada oração, que já foi mencionado aqui, que já foi falado, e de uma forma muito criativa, muito dinâmica. O apóstolo Ricardo, ele tem um dom lindo de comunicar. Você estava ministrando aqui, eu disse: Deus, eu ouço esse homem o dia todo. Que desenvoltura, que graça, que unção, que liberdade ele tem, como o rio de Deus flui através da vida dele de uma forma tão suave, mas penetrante. Glória a Deus por isso. Que dom glorioso, maravilhoso. Ele mencionou, falou sobre a oração. Ou seja, a oração fala de relacionamento com o nosso lindo e amado Jesus. A oração nos possibilita nos conectarmos com o trono de Deus. Todas as manhãs temos livre acesso ao trono de Deus, que é trono de graça, aonde Ele dispensa graça, misericórdia, socorro em ocasião oportuna. Que coisa tremenda a oração. É algo prazeroso, onde nós podemos, nas primeiras horas da manhã, nos apresentarmos diante do altar de Deus. Eu não sei quantos começou a sua jornada, a minha começou hoje às 2h30. Oswaldo, ele passou a noite toda em oração. Ele começou antes de mim. Mas eu creio que isso é um hábito que nós temos, de estarmos na presença do Senhor, de nos derramarmos diante dEle. A oração é algo prazeroso, é relacionamento, é intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Então, a madeira da oração. Mas existe uma outra madeira também, chamada estudo e meditação da palavra de Deus, que são 2 disciplinas. O estudo e a meditação da palavra de Deus. Nós precisamos alimentarmos o altar de Deus, e nós somos o altar, mas também nós somos o sacrifício com o estudo
e a meditação da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. O salmista diz: ó quanto amo a tua palavra, ela é a minha meditação de dia e de noite. Amados, isso é tremendo. Jeremias declara: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. E existe também a madeira chamada ações de graça, gratidão por tão grande salvação, por mais um dia de vida, pela sua provisão, pelo seu amor, por toda a graça que Ele tem dispensado, está dispensando sobre as nossas vidas, pelo privilégio, pela oportunidade de vivermos aquele dia para a glória do Senhor Jesus Cristo, onde você diz: Senhor, eu me abro ao mover do Teu Espírito, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim neste dia tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, determinou antes da fundação do mundo. Eu desejo viver esse dia para o louvor da tua glória. Papai, eu sou totalmente, completamente dependente de ti. Eu preciso de ti. Eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer. Dispense toda a graça, toda a unção, toda a sabedoria, todo o discernimento de Espírito, toda a autoridade, para que eu viva esse dia na tua presença, para que eu possa te glorificar, tendo um estilo de vida que venha magnificar, que venha exaltar o teu nome, que eu possa exalar o teu bom perfume. Senhor, eu me abro ao mover do teu Espírito Santo. É uma oportunidade, é uma possibilidade. Quando nós estamos na presença de Deus, estamos colocando lenha através das disciplinas espirituais que nos possibilita atingirmos um nível de maturidade espiritual ainda não atingida, e Deus então dispensa vinho novo, uma nova unção, para vivermos uma nova realidade, de uma nova dimensão, de um tempo ainda não vivido por nenhum de nós. Então, a importância de a cada manhã estarmos alimentando o altar com madeira, para que o fogo seja ateado nas nossas vidas. Temos também a madeira da adoração. Queridos, a primeira vez que a palavra adoração ela é mencionada na Bíblia está ali em Gênesis. A experiência que Abraão teve, quando Deus disse a ele: dá-me o teu filho amado, a quem tu amas. Quando uma palavra ela é usada pela primeira vez na Bíblia, se você quer saber a definição desta palavra, não no sentido literal, mas o sentido pelo qual o Senhor nos deu esta palavra adoração, esta palavra adoração, ela foi usada pela primeira vez na Bíblia com o sentido de sacrifício, entrega, rendição, obediência incondicional. Quando falamos de adoração, nós falamos de entrega, falamos de sacrifício, falamos de obediência incondicional. É aquilo que, para a glória de Deus, eu digo isso, Oswaldo, você está fazendo, meu irmão. Entrega. Sim, entrega. É isso que Deus quer. Sacrifício é abrir mão. Isso é a verdadeira adoração. E quando nós entregamos, quando nós apresentamos aquilo que temos, que somos, rendemos diante do altar de Deus, nós estamos apresentando a Deus uma perfeita adoração. E por último eu quero falar sobre a madeira do jejum. Estou apenas mencionando disciplinas espirituais para exemplificar madeiras que nós podemos e devemos usar para acender o fogo todas as manhãs no altar.
para sermos realmente labaredas de fogo nesta geração. Querido, seja qual for o seu vício ou a sua fraqueza, se existe uma disciplina que pode quebrar cadeias, grilhões, amarras, algemas nas nossas vidas, é o jejum. Através do jejum nós mortificamos o corpo do pecado, o velho homem, a carne com as suas paixões e concupiscências. É através da mortificação do corpo do pecado, do enfraquecimento da nossa carne, que há um fortalecimento no nosso espírito. Jejuar não é ficar sem comer. Muitas pessoas confundem jejum simplesmente com uma dieta alimentar. É muito mais do que isso. É você abrir mão, sim, de alimentos, mas com um propósito definido de você estar voltado, focado unicamente em buscar as coisas que são de cima, em pensar as coisas que são do alto, em estar na presença de Deus, sendo alimentado pelo pão vivo que desceu dos céus, Jesus Cristo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É você estar se alimentando. Eu posso lhe assegurar que se você fizer um jejum uma vez por semana, de 12 horas ou 24 horas, ininterrupto, na presença do Senhor, apenas com água, ele pode ter muito mais impacto do que um jejum prolongado. Eu estou dizendo que você não possa fazer jejum prolongado. Pela misericórdia de Deus, tenho feito muitos jejuns, mas isso também é cinza. O que importa é agora. O que eu posso dizer-lhe é que, na minha vida, nenhuma disciplina tem um impacto tão poderoso quanto o jejum. Porque quando eu jejuo, eu faço uso e exercício das demais disciplinas espirituais, como o estudo, a meditação da palavra de Deus, a oração, a contemplação, que seria o último nível que eu conheço em termos de disciplina espirituais. Então nós precisamos usar essas madeiras para que o fogo de Deus permaneça continuamente aceso nas nossas vidas. Ou seja, a função, o papel desse encontro, desse congresso, é ativar, é te incendiar, é te restaurar, é renová-lo e novamente trazer um avivamento, um despertamento, para que você possa manter e conservar aquilo que você está recebendo e vai receber em todo este dia para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então Deus quer manifestar a sua glória, o seu poder através da sua vida. Preste bem atenção. Se não removermos as cinzas, não há fogo. Se não alimentarmos o fogo todas as manhãs com lenha, não há vinho novo. Vidas incendiadas são vidas viciadas pelo vinho novo. E nós precisamos ansiar, anelar, desejar pelo vinho novo. Queridos, Deus tem algo novo, algo único. E eu estou tão sedento, tão desejoso em receber mais do Senhor. Já fui, estou sendo abençoado e vou continuar. Eu quero desafiar você durante todo este dia, estar com o seu coração aberto para receber o mover de Deus. Porém, há vidas aqui que antes de clamar ao Senhor pelo fogo do Espírito Santo, precisa restaurar o altar. Eu só preciso de mais 5 minutos, por favor. Para finalizar, eu quero apenas compartilhar 4 passos para restaurar o altar. Quando Elias
teve o confronto com os 850 profetas de Baal. Ele primeiro restaurou o altar. Depois do altar restaurado, ele colocou o sacrifício. Ou seja, antes do Senhor derramar do seu poder, enviar o fogo, o altar precisa ser restaurado. O altar é a sua vida, é o seu coração. Eu quero apenas mencionar 4 passos para a restauração do altar de Deus em um coração, em uma vida. O primeiro passo é arrependimento. Diga arrependimento. Mas nós precisamos clamar que o Espírito Santo gere um profundo, genuíno, autêntico arrependimento nas camadas mais profundas da nossa alma, do nosso ser. John Foster, ele diz que a desgraça do século 21 é a superficialidade. E nós precisamos clamarmos ao Senhor que gere em nós um profundo arrependimento em nossos corações. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é confissão de pecados. Queridos, muitas vezes nós pecamos no varejo e queremos confessar no atacado. Não funciona. Não funciona. Nós precisamos nomear. Precisamos especificar cada pecado. Em nome de Jesus, eu cobicei, eu menti, me perdoa, Senhor, eu entristeci o teu espírito, me perdoa, Senhor, eu estou arrependido, eu me sinto envergonhado pelo meu mau testemunho, porque eu tenho dado ocasião a Satanás de ridicularizar e zombar do Senhor por causa da minha vida. Então eu me humilho, eu imploro o teu perdão, tenhas misericórdia de mim, filho de Davi. Nós precisamos entender o que é confissão. Amados, nós temos que ter um arrependimento genuíno e temos que confessar, reconhecer que erramos o alvo, que temos quebrado princípios da palavra de Deus, que temos entristecido o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Em terceiro lugar, o terceiro passo, quebrantamento. Amados, aquele que habita em um alto e sublime trono, cujo nome é santo, ele também habita com contrito e quebrantado de coração. Isaías capítulo 57, verso 15. Tem que haver quebrantamento, contrição, rasgarmos o nosso coração, nos humilharmos diante da potente e soberana mão do Senhor, para que ao seu tempo ele nos exalte. Está faltando quebrantamento. Quebrantamento. E eu tenho clamado, Senhor, dá-me um espírito de contrição, de quebrantamento. Eu estou feliz porque nós não temos nenhum teclado aqui, para que o Espírito de Deus possa realmente gerar isso nas nossas vidas, sem o auxílio de qualquer coisa. Não que seja errado. O profeta diz, tem algum tangedor aí, manda vir. É bíblico ter um tangedor para que a unção venha. Mas eu entendo que Deus quer fazer algo novo, algo diferente. Ele quer queimar no fogo do seu espírito, no nosso interior, gerando contrição e quebrantamento, arrependimento. Então, quebrantamento. E o último passo para finalizar é abandono do pecado. Diga, abandono do pecado. Nós precisamos entender apenas essa porção da palavra de Deus. Provérbios 28, 13. Eu sei que é um texto muito conhecido, mas Provérbios 28, 13 declara: o que encobre
as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa. Confessa e deixa. Confessa e deixa. Alcançará misericórdia. Se não abandonarmos as práticas e os vícios pecaminosos, as fraquezas da carne, nós não vamos alcançar a misericórdia do Senhor. Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Ela não volta vazia. Deus, de uma certa forma, e não de uma certa forma, mas Ele está limitado à sua palavra. Nós precisamos clamarmos ao Senhor por graça. Senhor, dispense a tua maravilhosa graça. Em mim não há força, mas tu és a minha força, tu és a minha fortaleza, tu és o Deus em quem eu confio. Dispense a tua maravilhosa graça. Dá-me graça para que eu possa libertar-me, para que eu possa deixar, para que eu possa abandonar este pecado, esse vício pecaminoso, essa fraqueza da minha carne. Dá-me da tua graça, e o trono dele é trono de graça. Ele vai dispensar graça, mas nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, nós precisamos desejar, nós precisamos clamar: Senhor, efetua em mim tanto o teu querer quanto o teu realizar. Dispense a tua graça, dispense as tuas misericórdias, manifesta o teu poder, transforma-me com o teu poder, muda a minha história. Eu me abro ao mover do teu Espírito Santo, eu quero ser transformado pelo teu poder, Senhor. Gera em mim, Pai, em o nome de Jesus, fome e sede de te conhecer, porque a quem tem fome, Ele dá de comer, e a quem tem sede, Ele dá de beber. Deus quer manifestar a sua glória e o seu poder. O altar precisa ser restaurado, através do arrependimento, da confissão de pecados, do quebrantamento e do abandono do pecado. Então Deus vai liberar do óleo fresco da unção do seu Espírito. Então Ele vai derramar do seu azeite. Então o fogo vai ser liberado. É tempo de buscarmos a Deus, mas é tempo de rasgarmos o nosso coração na presença de Deus. Ele declara: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outro. Esse é um tempo, esse é o dia, esse é o momento propício para a manifestação da glória de Deus. Deus vai mudar a sua história. Deus vai te levantar num novo nível de autoridade, graça e unção. Porque há uma disposição em seu coração, porque você tem um coração ensinável, porque você ama o Senhor Jesus Cristo, porque você quer cumprir os propósitos de Deus na sua vida. E Deus vai se manifestar com poder, com graça, com unção, através da sua vida.